Boa noite, senhoras e senhores. Começando mais uma live. Hoje é dia 31 de março de 2021, finalização do nosso trimestre. Trevor! Hey my friend, how are you? Hey, he's a nice guy. Amazing project, huh? Ah, muito bom, muito bom. O Dreamy é um projeto, super bacana, cara. Depois eu vou comentar aqui, chamar essa galera aí pra live, porque é um projeto que vale a pena conhecer. Muito boa noite, todo mundo que tá entrando, 8 horas da noite, horário de São Paulo. Yeah, we need to catch up as soon as possible. Hey, send me a direct message. Let's keep in touch. Olá, doutor Rafael Lamberti, doutor Renato, eu vou chamar doutor Rafael aqui, Rafael Lamberti Lawyer, para falar aqui com a gente. Quero dar alguns recados primeiro. Abração para Palmas, Tocantins, muito bom. Ok, Trevor, I keep waiting your message. Ok, então é o seguinte, quero dar o primeiro recado, que é o seguinte, dia 8 do próximo mês, eu estou falando aqui, eu nem sei se tem vaga, mas eu acredito que tenha. Para o próximo Morarei on the Web. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, vale aqui de novo o que eu falei, ó. Estamos em 56, tá fraquinho, daqui a pouco melhora. Mas manda com aviãozinho de papel pra galera, vamos mandando. Porque hoje o Dr. Rafael vai entrar aqui com a gente pra gente tirar dúvidas da galera. Vamos falar aqui, ó. Para tirar dúvidas da galera. E quando a gente chegar em 200, assim como eu fiz da última vez, eu acabei sorteando, dei para 3 pessoas a participação no Morarei on the Web e para consulta. Ó, a maestrina Mariana Ruggiero. Muito bom te ver aqui. É isso aí. Pati Colombo, aí ó, só celebridade aqui hoje, muito bom, muito bom. Doutor Rafael vai entrar comigo, o Mariana Ruggiero, e a gente pode falar, é o personagem que a gente vai falar juntos em breve, para tratar de todo o caso. Aliás, isso é um caso muito legal, porque... Ih, peraí que eu fiz besteira, doutor, eu fui te chamar aqui, eu acenei para você aqui. Cadê você aqui? A Mariana teve uma atitude muito bacana, muito legal, que ela resolveu não só mudar, como ela resolveu mudar a família inteira. Então vai ter Ruggiero para tudo que é lado nos Estados Unidos. Então vai ter mãe, vai ter pai, vai ter irmã, vai ter outra irmã que é casada, tem filho maior, tem filho menor, vai ser um fuzuê esse negócio. Mas vamos fazer acontecer, né? É isso aí. Opa, doutor Rafael, tudo bom? Ih, deixa eu pôr meu fone aqui, peraí, senão vai dar pau no áudio, peraí. Eu também aqui do meu lado fiz umas confusões aqui do tecnológicas. Boa, agora foi aqui, ó. Gente, estamos aqui, ó, com o doutor Rafael. Temos 2 missões aqui hoje. Primeiro, bombardeá-lo de perguntas, aproveitar que o advogado está aqui, né? Segunda, é chegar em 200 pessoas. Não, vou te falar, cara. A semana passada não só você escolheu aí umas 3 pessoas, mas teve até pedido que fossem mais mulheres, né? Diversificar a galera aí. Sim. Hoje, se chegar em 200, eu vou pegar, então, 2 mulheres e um camarada aqui pra gente sortear. É isso aí, ó, gente. Enquanto eu começo a bater um papo com o Dr. Rafael, vocês colocam um aviãozinho de papel para chamar todo mundo e preparem suas dúvidas. Pra gente tirar dúvidas, ó. Eu já vi que teve gente perguntando de EB2NW aqui, vamos falar. Doutor, alguma novidade? Rolou um zoom? Acabei nem te perguntando isso. Acho que eu não sei se eu te perguntei ou não. Rolou um zoom aí? Quer ver? De uma empresa que disse que agora vão ser aqui, ó, de 120 mil green cards extras para a categoria B. Dessa forma, deverão ser emitidos 260 mil green cards até o
final do ano fiscal 2020 para 2022. Queria saber se você está sabendo sobre isso. Que uma coisa é especulação, que a galera fala de marketing, e outra coisa é o que acontece. Exato, isso que eu vou dizer isso, não vou chamar de boato, mas isso foi algo que foi apresentado e sugerido como uma proposta de mudança de lei, mas nada oficial ainda, e aliás a gente não viu oficialmente nenhum avanço muito nessa sugestão específica. Tá? Então, obviamente é algo que o que a gente leva, vamos dizer, o único valor que pelo menos eu dou, não vou dizer essas notícias, mas a essas sugestões e mesmo essas apresentações de leis, mesmo que elas não tenham um futuro, né, no Congresso ou nas câmeras para virarem leis, mas elas demonstram, vamos dizer, a posição, a índole, o pensamento daquele partido ou daquele governo em relação a leis imigratórias. Entendi. Então, você tem uma ideia, esses tipos de, vamos dizer, de anúncios, né, ou apresentações de mudanças de leis foram muito poucas durante a presidência do Trump. Sim. E uma das coisas que a gente suspeita, ou talvez de uma certa maneira espera, é que tenham mais frequência, né, agora durante os próximos anos, durante a presidência do Biden, e isso demonstra eventualmente, né, uma atrás da outra, mais ideias, elas vão sendo juntadas e formulando Sim. talvez alguma coisa que eventualmente chega a passar e ser aprovado como lei. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui antes que alguém pergunte. Alguma novidade sobre as fronteiras, alguma coisa em relação a isso? Nada, né? Turismo, nada disso ainda, né? Não, continua igual, da mesma maneira. O que é algo que a gente já esperava também, principalmente, que a gente não esperava que o Biden ia, principalmente, né, que é um presidente que ele tem dá muita seriedade, né, ao coronavírus. Então a gente não esperava que ele ia relaxar isso, que ele ia abrir as fronteiras. Mas o que a gente esperava é que teriam pelo menos alguns melhores parâmetros para a apresentação dos indivíduos aqui nos Estados Unidos, cada vez. Sim. Vi aqui mensagem de Carol e Guilherme Sereta. Um abraço para você, meu amigo. Esse daí é o cara. É isso aí, É verdade. Meus parabéns. Com certeza. Ele recebeu bastante palmas e elogios e apreciações aqui da nossa equipe quando a gente recebeu a notícia. E com certeza ele também deve estar feliz aí. Com certeza. Vamos lá, para as primeiras perguntas que eu estou pegando, tira uma dúvida. Se o visto de EB2NW sair, a pessoa é obrigada a trabalhar na área ou pode desenvolver um outro projeto? Eu vou responder a pergunta talvez de duas maneiras, tá? A questão a lei exige que o indivíduo ele não só demonstre, né, para a imigração, que ele demonstre para a imigração americana por uma questão de ou por meios, né, de documentos e informações que esse indivíduo pretende continuar atuando na área de desempenho e especialização dele. Afinal, é isso que, se a gente tem alguém aqui na live que já participou, já fez uma consulta comigo, vai ouvir esse discurso mais uma vez. Não importa nada o indivíduo ser o Albert Einstein e ele vir para os Estados Unidos para ele ficar aposentado ou ele trabalhar no Starbucks. Qual que é o benefício que ele traz para os Estados Unidos, sendo o melhor fisicista do mundo, da história, só que ele não trabalhar para o Starbucks? Então, a gente precisa apresentar isso para a imigração, ou exatamente aonde e como que esse indivíduo pretende entrar nos Estados Unidos e continuar trabalhando na sua própria área. A realidade é que uma vez que o caso do indivíduo ele é aprovado, tendo apresentado isso, tendo apresentado o como que ele vai continuar atuando na sua própria área, o green card dele não é limitado àquela área, ou àquela empresa, ou àquele trabalho que ele apresentou, né? Então, existe a flexibilidade do indivíduo e a possibilidade do indivíduo de mudar de emprego. Embora, lembrando, né, que o propósito do visto é para trazer pessoas
altamente qualificadas em suas devidas áreas para continuar atuando nessas áreas para o benefício dos Estados Unidos. Porém, todavia, entretanto, se você me deixar fazer o advogado-diabo aqui, nós temos a questão do demands only 51% certainty, né? Ou seja, nós temos a questão de que tudo pode mudar e nada é cravado na pedra. Me corrija se eu estiver errado, ou seja, a pessoa não será expulsa ou terá algum problema legal se tudo que ela está apresentando, obviamente, for verdade, mas por qualquer razão, alguém convidou ela para trabalhar no meio do caminho e ela não seguiu adiante com aquele projeto, teoricamente aquilo não necessariamente é um problema. Ou seja, a pessoa não pode vir com essa intenção, mas se algo acontecer no meio do caminho, ou seja, ela não vai ser tesourada por conta disso. Tô certo? Não sei se eu me expressei corretamente, mas... Eu vou falar. Talvez a sua resposta, ou o seu comentário, ele não muito desrespeita aquela questão dos 51%, embora o seu comentário final, né, ele realmente está correto. Em que, e também por uma questão não só de, vamos dizer, de logística, a imigração americana ela não vai ficar batendo na porta de todo mundo e falando, olha, você prometeu que você ia trabalhar nessa empresa, cadê, né? Mostra aí o seu currículo, o comprovante disso. Embora, eu digo isso, né, aqui do meu lado, atrás da minha mesa, como advogado de imigração dos Estados Unidos, e principalmente como um indivíduo que assina embaixo em todos os casos, que essa é a apresentação e essa é a promessa de desenvolvimento profissional do indivíduo nos Estados Unidos. Uma vez que o Green Card é aprovado e eventualmente emitido também, não só eu, quanto a imigração em si, ela tem muito menos limitações sobre como é usado esse Green Card. Sim, sim. Vamos lá, pergunta 2. Meu marido tem... Adoro essas perguntas aqui, porque... bom, isso aqui dá uma margem desgraçada, mas... Meu marido tem mais de 10 anos de formado, é engenheiro eletricista. Que tipo de visto é mais adequado? Eu sempre gosto de dar uma resposta, embora você está aqui, se é um advogado de imigração, eu gosto de dar uma resposta falando que a profissão não é necessariamente a qualificação para um visto, né? Ou seja, não tem um visto para engenheiro, não tem um visto para médico, um visto para isso, um visto para aquilo, né? Enfim. Não só isso, eu até vou usar uma das suas frases, que eu acho que ela veio de diversas conversas nossas. O indivíduo não escolhe o visto escolhe o indivíduo. No sentido de que em todos os casos, tá? Em todos os casos, seja lá clientes que entram em contato com a gente, né, do boca a boca, clientes que entram em contato com a gente pela Murar, pelo WhatsApp, etc. Todos eles é impossível. E pelo amor de Deus, gente, se algum advogado, alguém se demonstrar com um advogado e analisar o seu caso e te dar uma prognosticada baseado simplesmente em uma frase como essa, sai correndo. Porque todos os casos demandam, né, não só uma consulta, um estudo e uma análise séria e crítica sobre inúmeros fatores, e cada um dos fatores vai ou encaixando o indivíduo a uma categoria ou outra, ou, ao mesmo tempo, desencaixando o indivíduo às diversas categorias. Para a gente chegar no final, a gente definir qual que são as categorias que estão disponíveis, se existem mais de uma, e principalmente quais que não estão disponíveis para aquele indivíduo. E qual a estratégia, né, de cada uma, né? Exatamente. Tem mais que uma, enfim. Eu brinco, eu falo, todo mundo quer o Green Card, e todo mundo acha que às vezes o Green Card está logo ali. Às vezes você tem... É um puzzle isso, né? É um jogo de xadrez. A gente tem que ir traçando estratégia, conquistando fase por fase e até chegar no castelo da princesa. Isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Eu acho que talvez a analogia que eu, pelo menos na minha visão, tanto quanto aí usando aí a conclusão da sua analogia, é mais um labirinto. Um labirinto no sentido que você, dependendo do perfil do indivíduo, você abre uma porta e você fecha uma janela. E aí você entra naquela porta e aquela porta ela tem, entendeu? 2 janelas e mais uma outra porta, entendeu? Aí você vai e esse é o processo. Esse abrir porta, fechar janela, abrir porta, fechar janela é o processo, é o nosso processo de análise,
é o nosso processo de estudo, é o nosso processo de consulta, em perguntar essas inúmeras e diversas perguntas sobre todo o histórico passado e principalmente comprovantes do indivíduo para ver quais categorias, né, de visto se aplicariam e principalmente quais não. Guilherme Sereta, acho que ele saiu, ele mandou aqui, super indico, 2 mestres mega profissionais, íntegros e honestos. Muito bom, obrigado aí pelo depoimento. Hoje, qual é a melhor forma de aplicar artista plástico, IT manager ou real estate? Porra, não entendi nada da tua pergunta, nada. Eu sei que juntou artista plástico, um manager de TI e o real estate, cara, não entendi nada. É a mesma pessoa, será? É a mesma pessoa. Ó, cumprindo a quarentena no Paraguai, posso ir nos Estados Unidos com visto de turista. Quem cumpre a quarentena onde está aberto, né, pode fazer a quarentena, pode vir para os Estados Unidos com visto de turista, não tem problema. Como funciona o processo dentro da USCIS? Por que eles não processam o NW em sequência e por que Nebraska processa muito mais rápido que Texas? Porra, essa pergunta foi boa, hein? Essa pergunta foi boa. Eu não sei exatamente o que esse indivíduo ele quer dizer com o processo em sequência. Então, deve ser first in, first out, não? Tipo, porque teoricamente não é, né? Teoricamente não é. Então. É isso que ele quer entender. Por que não processa nessa sequência? Tá. Tem algumas várias explicações e razões por causa disso, mas eu até vou ter responder de trás para frente. Tá? A primeira resposta é em relação a por que Nebraska processa mais rápido do que o Texas. Não necessariamente é verdade, embora na média é verdade. Tá? Então você pode protocolar 2 casos, hoje um em Nebraska, outro no Texas, e o do Texas ser aprovado mais rápido do que o de Nebraska. Só que mas em média, os casos em Nebraska, eles são processados mais rápido. Um dos motivos, eu não sei, tá? Eu cogito, tá? Mas um dos motivos... Volume, exato. A grande maioria dos casos de EB2NW são mandados para o Texas. E isso é bom e ruim. O bom disso é que, né, pelo fato de ser um dos escritórios da imigração do USCIS que são especialistas, que recebem a grande maioria dos casos de EB2NW, teoricamente, assume-se, né, que os oficiais da imigração, daquele escritório, eles têm mais conhecimento e mais experiência, né, pelo fato de eles terem mais contato ou mais visualização dos casos de EB2NW. Esse seria o benefício. O obstáculo, né, o problema seria que, exatamente, eles têm muito mais volume de lidar com os casos, seja isso causa um pouco das demoras também. Tá? Sim. Não, mas ele teve uma outra pergunta em relação às sequências, né? Isso. Sequência é o seguinte, então, não só tem essa questão, né, de qual dos escritórios e, vamos dizer, o volume de casos que eles estão lidando, também tem a questão, para seja lá quem está ouvindo hoje, que também ouviu nossas conversas nas últimas semanas, em relação às prioridades. Em relação às prioridades, não só em relação a categorias de visto, mas também a países. Então, tem alguns países que, queiram ou não, eles vão ser colocados numa gaveta, de uma certa maneira, porque eles já estão naquela fila, ou seja, eles já ultrapassaram o número de vistos que podem ser emitidos para aquele país durante aquele ano, e eles vão, né, ou seja, os próximos, eles colocam na gaveta para ser analisado no ano que vem. E aí começa aquela fila. Algo que raramente acontece, bom, não vou dizer raramente, para falar a verdade, eu acredito que nunca aconteceu, e eu não tenho necessariamente previsão de que isso aconteça com brasileiros, principalmente na categoria B2NW. Boa. Cara, eu não te comentei, mas eu conversei com o pessoal, nada a ver, viu? Conversei com o pessoal da U Global e da EB5 Magazine, que são, né, a maior revista do segmento, que inclusive foi a que nos colocou entre as 25 melhores do mundo. E talvez tenhamos novidades do EB5 por aí. Talvez. Eu tenho lido boatos, olha, o aumento do valor do EB5 de 500 mil para 900 mil,
como muitas outras coisas, ou muitas outras decisões ou mudanças que foram feitas durante a presidência do Trump, foi de várias maneiras, tá? Pela minha colocação, nada mais do que o engordamento do ego dele. Sim. Por bastante tempo, né, por alguns anos já, alguns, né, políticos americanos já vinham olhando com certo receio, ou talvez com o olho torto, o fato de que o green card, né, a permanência o pedido de permanência nos Estados Unidos custava tanto quanto o pedido de permanência, ou tem alguns casos até um pouco menos do que um visto de permanência para diversos outros países. Sim. E se achando, né, merecendo, mas se achando sendo o melhor país do mundo, o país mais favorável do mundo, o país mais cobiçado do mundo, que por causa disso tudo, o EB5, ou seja, o Green Card, a permanência nos Estados Unidos devia custar mais caro do que os outros países, só para, né, elevar em relação ao mercado. Ou seja, não tinha muita base em necessidade, não tinha muita base em necessidade, vamos dizer, de arrecadação de fundos, não tinha muita base em necessidade de mudar o perfil dos investidores, principalmente não tinha base em mudar a lei em si. Sim. Mas foi realmente mais por essa questão eu acredito, por mais essa questão de ego da administração. Nós ou seja, somos melhores, então a gente tem que ser o mais caro. Exato. Foi o que eles fizeram. Exato. Foi exatamente o que eles fizeram. Só que aí saiu um mercado de 8 mil green cards, já 8 mil aplicações no ano, para no ano passado, 60. Exatamente. Exatamente. Pô, olha quanto de dinheiro e emprego deixou de gerar por conta do ego. Se você fala de 10 funcionários por investidor e eram 8 mil aplicantes, você está falando de 90 mil vagas de emprego que foi gerado por conta do EB5, que no ano passado foi para 600. Não só isso. Calculador aí para fazer conta rápido, 900 mil dólares 500 mil dólares na economia vezes 9 mil aplicações, pelas minhas contas, 450 milhões de dólares. Foi para 30 milhões de dólares. Exato. Pô, que imbecilidade, cara. Exato. Imbecilidade. Não só isso, você tem, né, não só por você causar essa grande redução no número de aplicações, isso reduz verbas que o governo arrecada, né, em cada uma das aplicações. A própria USCIS, que vive das taxas, deixou de arrecadar referente a 8 mil taxas, 8 mil famílias pagando taxa, que é o maior problema deles. Vezes 3.675, que era o valor da taxa quando foi mudado. Então, faz essa conta, ou seja, no mínimo, eles, né, foi um tiro é só 25 milhões de dólares que eles deixaram de arrecadar para a USCIS. Mudando aqui de assunto, no máximo foi um tiro, né, na toda a classificação. Sim. Voltando aqui, tem uma pergunta. É possível pedir o EB2NW morando em outro país como Alemanha e Canadá, por exemplo? Teoricamente, sim. É uma questão de a gente estruturar o caso, sendo pedido a fase 2 do caso, sendo pedido pelo consulado, e os consulados hoje em dia, em que o indivíduo pode aplicar o visto, sempre é o consulado, vamos dizer, natal do indivíduo, né, do país onde ele é cidadão. O consulado americano daquele país, ele meio que tem que aceitar aquele indivíduo sempre. Ou os consulados onde o indivíduo é um residente permanente. Então, se o indivíduo ele é um residente um brasileiro, por exemplo, né, que não tem cidadania alemã, mas ele mora na Alemanha por causa de trabalho, por causa de família, seja lá qual for o caso, legalmente mora na Alemanha, né, pelo amor de Deus, e ele aplicar para o EB2 e o caso dele for aprovado, esse caso pode ser mandado para a Alemanha para ser processado por lá. Aí. Fiz o projeto com vocês, L1, estamos montando nossos processos. Houve alguma alteração de facilitar ou dificultar com esse novo governo? Há previsões de alteração? Ricardo Godoy. Olha, previsão de mudanças na lei para facilitar ou dificultar, não necessariamente. O que a gente, né, um dos boatos aí, o que
volta um pouco ao começo da nossa conversa, em relação a essas introduções de novas leis e mudanças, etc., etc., porque isso demonstra que existe aí uma índole, né, para uma melhoria do processo, né, de todo o sistema de imigração aqui nos Estados Unidos. E talvez um pouco disso caia, né, para as regras aí do visto L1. Eu acho que é improvável que as regras e os requerimentos do visto L1 mudem, embora talvez não acho provável, mas eu vou dizer, eu espero que, e é a expectativa da comunidade de advogados de imigração aqui nos Estados Unidos, que a presidência do Biden tenha um olho mais favorável, né, aos imigrantes, não vou dizer aos imigrantes em geral, mas os imigrantes que realmente preenchem os requerimentos básicos do caso e que adequadamente aplicam para os diversos vistos. Eu tô rindo aqui porque você falou de imigrante legal, né? Mas eu recebi hoje um vídeo do governador do Texas, né? E aí ele fala assim, no vídeo ele fala, vocês querem saber por que tá dando essa... Ele fala uma palavra, ele fala, por que tá dando essa porra desse problema aí com 100 mil imigrantes ilegais que invadiram os Estados Unidos? É muito simples, é muito fácil. Aí ele vai lá, ele tá no muro, né? Ele fala assim, ó, tá vendo aqui? O Biden simplesmente parou e tirou toda a patrulha daqui. Então, assim, se quiser, é só atravessar, meu amigo. Tá aberto. Porra, aí começa aquela polarização, né? aquela politicagem em cima das questões. Mas eu tô brincando isso porque, na verdade, assim, quando olha para esse cenário, o Biden, entre aspas, eu odeio essa palavra quando a gente fala de imigração, mas ele tá, entre aspas, facilitando ou fazendo... ou não encrencando com nenhum tipo de imigrante, na verdade. O legal, ao meu ver, ele está vendo o negócio de anistia, ele está vendo, ele tirou a patrulha do muro, ou seja, de certa forma, eu acho que é um presidente que tende a favorecer o imigrante. Exatamente porque é uma questão política e é uma bandeira dos democratas. É a minha opinião. Sim, eu concordo com você. Ele tende a fazer... Eu vou talvez terminar a sua frase. Ele tende a favorecer os imigrantes legais. Sim. Ou os imigrantes, vão dizer, corretos, ou pelo menos que tentam fazer a coisa correta. Então, mesmo o cara que chega na fronteira, existe duas maneiras de você cruzar a fronteira. Ou você começa a cavar um túnel ali e vai por baixo, ou tenta pular e vai por cima, ou você se depara na fronteira e fala a sua história. A sua história no sentido que eu venho, né, no meu país, eu sou perseguido, eu sou caçado por causa disso, por causa daquilo, né? Eu não posso voltar para o meu país de origem, porque eu seria morto lá no meu país de origem, e eu preciso da proteção do país americano. E aí começa todo o processo de asilo do indivíduo. Ou seja, mais uma vez, o indivíduo que se deparou, né, sim. se colocou dentro do processo legal de imigração para os Estados Unidos. Sim. Eu acho que esses indivíduos, principalmente, né, tanto quanto, eu até vou colocar eles na mesma categoria dos nossos clientes aqui, que são os indivíduos que, né, preparam o caso, arrecadam uma pancada de documentos, a gente protocola o caso, etc, 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 são imigrantes legais, com aplicações, né, jurídicas, com base na lei, etc, etc. E eu acho que essa é a índole e a posição do governo do Biden, é respeitar mais e ser mais favorável, talvez, a essas pessoas. Lembre-se, tá, que não vou comparar com o Trump, porque o Trump realmente mandou todo mundo para fora, assim, descaradamente. Mas, entre o Bush e o Obama deportou mais pessoas que o Bush. O Obama foi o que deportou mais da história dos Estados Unidos. Acho que foi o Obama. Exato. Só que ele, com certeza, nunca foi considerado, e principalmente não por nós, a comunidade de advogados de imigração, como um presidente que desfavorecia os imigrantes. Aliás, ao contrário. Da mesma maneira que nós vemos que o Biden, a administração do Biden, ela não só respeita, mas é favorável aos imigrantes legais. E aí até a gente pode entrar naquela questão dos 51%. Os imigrantes, eu não vou dizer que ele come quieto, mas os imigrantes ilegais, eles continuam, principalmente ilegais e que cometem crimes nos Estados Unidos,
esse sim, seja lá o Obama, seja lá o Biden, Ah, seja lá quem aí for. vai chutar. Aí Tá. vai chutar, lógico. Pra fora. Pra fora. É isso aí. E viu, desculpa, só voltar o seu comentário de 51%, porque ele é relevante nessa discussão, nessa resposta. A grande diferença entre os diferentes governos é como eles interpretam esses 51%. Né? Os 51%, por exemplo, durante o governo do Trump, você tinha que basicamente ter todos os seus documentos abençoados pelo Papa. É só assim que você chegava nos supostos 51%. A gente teve uma resposta de um caso, inclusive, você vai lembrar, não vou falar o nome dele aqui. Aliás, não é uma resposta, né? Só um request for evidence, que ele trabalhava, né, no Corinthians e apresentou a premiação, né, do time, e ele que fazia parte do time, do elenco, e aí o governo pediu alguma comprovação de aquele prêmio sendo dele, né? Aí fala, porra, mas se ele tá aqui na foto do time, ele tá na ficha técnica do time, e o time ganhou, significa que ele ganhou. Ou seja, a gente vai pedir para quem esse documento? Não Aliás, só isso, o documento já era da federação, né? Olha, não só isso, tá? Eu vou falar que a gente está com 113 assinantes aí, assistentes, mas a gente vai ou ganhar vários ou perder vários. Mas a imigração também questionou se o time do Corinthians era uma organização renomeada. Não, mas aí é a ignorância pura dos caras, porque eu vou te falar. O cara que pergunta isso é porque não manja nada de mundo, né, gente? Porra, de mundo, exato. De mundo, exato. porra. Aqui não é porque eu sou corintiano, não, mas o Corinthians está entre os 20 maiores do mundo, pô, pelo amor de Deus. Maior que Palmeiras, maior que Flamengo, maior que São Paulo, maior que Santos. Não, tô brincando. Agora eu tô enchendo o saco da galera aí. Não, mas exatamente. Isso demonstra para você, né, que mesmo a gente, e obviamente a gente incluiu todas as informações, eu também corintiano, incluí até mais informações sobre o Corinthians, mas a gente incluiu tudo isso, mas demonstra para você que para eles, por exemplo, para os oficiais durante a presidência do Trump, os 51% era basicamente 101%. Né? E esses 51% para os governos que são, como você falou, mais favoráveis aos imigrantes, significa que realmente eles ficam naquela, ok, isso aqui é provavelmente verdade. Se isso aqui, ou seja, se lendo toda essa documentação aqui, essas 500 páginas que eles enviaram, eu tenho mais como chama, confiança do que dúvidas, eu devo aprovar o caso. E Sim. essa vamos dizer, essa é a postura que nós vimos durante os anos do Obama, e essa é a postura que nós esperamos e até já começamos a ver, graças a Deus, aí, durante a presidência do Biden. É isso aí. Rapidinho aqui, porque a gente já estourou o horário, eu vou pegar mais duas perguntas. Uma do E2. Vocês têm algum caminho pelo consulado? Ou, dado o momento, qual atual, melhor ir aplicar dentro... ele quer saber se, dado esse momento, é melhor aplicar um E2 dentro dos Estados Unidos. Olha, eu não vou dizer uma faca de dois gumes, mas é uma questão bem de estratégia e até leva um pouco a estrutura da companhia e principalmente também a estratégia desenhada para aquele cliente em relação a como que ele vai fazer o início dessas operações nos Estados Unidos, porque, afinal das contas, ele vai estar aqui nos Estados Unidos com visto de turista, o que não necessariamente permite a ele limita até um pouco do que ele pode fazer dentro dessa companhia. Mas, até voltando, usando como base uma resposta que a gente já deu em relação ao EB2NW, a diferença entre o escritório do Texas e do Nebraska, um dos possíveis empecilhos em relação a protocolar um E2 aqui nos Estados Unidos é que a grande maioria, vou dizer, 90% dos casos de E2, eles são enviados eles são enviados para os consulados. Ou seja, os consulados são os mais conhecidos, né, são os mais experts, que têm mais familiaridade com todos os requerimentos e as necessidades do E2. Quando a gente protocola isso aqui nos Estados Unidos, que recebe, só tem um escritório aqui nos Estados Unidos que recebe, que é na Califórnia, eles talvez não tenham assim tanta experiência quanto. Então, de vez em quando, até a gente recebe, né, uma auditoria, um request for evidence, num caso de E2, protocolado aqui nos Estados Unidos, que meio que não tem pé nem cabeça, que você vê que o oficial talvez não soube interpretar muito bem a lei. Então, talvez tenha essa demanda aí também de um pouco mais de
um pouco mais de tempo, um pouco mais de prazo. Você sabe que dentro da Morareu a gente acabou criando, dentro da metodologia da Morareu, a gente acabou criando um negócio que chama Q2C. Né? Esse fator Q2C, eu não vou explicar aqui agora, mas ele é o fator estratégico de todo o processo. Né? Porque tudo que você está falando, eu sempre falo, né? Existe a lei, existe o indivíduo, mas para conectar os dois, às vezes precisa de uma boa estratégia, né? Porque é aquele negócio do labirinto que você falou. Né? Pô, vai por aqui, vai dar isso, vai por aqui, vai dar isso. Então tem que ser calculado, né? Não adianta. Aqui eu tô vendo um monte de flamenguista falar que o Corinthians realmente é maior que o Flamengo. Eu tô achando estranho a galera aqui, todo mundo assumindo. Ó, o Guga falando, doutor Rafael está cuidando do meu processo, um abraço aos dois, abraço, Guga. Blá, blá, vai Corinthians. Aí fala Gui Beraldi, falando que o Roberto tá dando coração. Acho que a gente perdeu alguns seguidores aí, viu? Nada, só ganha. Devia ter ganhado mais, né, Gaviões? Cadê a Gaviões aí, pô? O Bruno tá falando, dá uma segurada aí, Beto. Qual o valor do processo? Ó, aliás, já vou falar um negócio. Moraleão The Web, agora no dia 8, R$590. A entrada no Moraleão The Web, um evento de 3 horas, animal. Todo mundo tá gostando, todo mundo tá curtindo. Aliás, me fez lembrar de uma outra pergunta que eu vi aqui, que está aqui, inclusive, na minha tela. E aí, quem faz o Moraleão The Web depois faz uma consulta com a nossa equipe para ver exatamente se dá para seguir ou não, para depois chegar no Dr. Rafael. Qual a porcentagem de NW aprovada na Morareu? Eu vou falar o seguinte, que EB2NW até hoje, gravem aí, até hoje, dia 31 de março de 2021, graças a Deus, a gente nunca teve um visto desse negado. Graças a Deus, graças aos advogados que trabalham com a gente, graças a Business Plan, graças aos bons casos, graças desde o Alexandre lá que vão entrar em contato com você, que ele sabe o que... A gente já sabe, gente, a gente já tem o cheirinho do que é um bom projeto, o que não é um bom projeto, e a gente sempre quer se manter nessa pegada. Obviamente, uma hora pode dar merda? Pode. Mas, cara, enquanto não der, a gente vai falar que é 100%. A verdade é essa. E olha, eu acho muito importante você, da maneira que você respondeu, apontando, né, os diversos, não só fatores, mas equipes que devem ser parte de um processo de EB2NW. Sim. Tá? Porque realmente demanda, não vou dizer ajuda, mas demanda a participação de todos esses, cada um desses pontos. Sim. Você sabe que... Pode falar, desculpa. Eu ia falar principalmente o cliente. Nós temos aqui uma postura no escritório em que, principalmente no caso do EB2NW, né, que ele é muito relacionado, inteiramente relacionado à vida profissional do cliente, nós trazemos o cliente, nós procuramos ter um relacionamento com o cliente como um membro da nossa equipe, porque nós precisamos saber extrair a informação, todos os detalhes da vida do cliente, para a gente poder vender esse perfil para a migração. Sim. Da mesma maneira, né, que a galera do Business Plan vai precisar entender por completo todas as ideias, todas as intenções, a visão do cliente para poder desenhar um bom plano de negócio. Da mesma maneira que a Morareu vai precisar saber de todos os minuciosos fatores e detalhes da vida pessoal do indivíduo para desenvolver qual que é a melhor estratégia de mudança física para os Estados Unidos. Então, realmente, né, cada um de nós aqui tem uma parte diferente, mas também crítica agregada no processo. Tem gente aqui puxando sardinha para você, falando que você é um baita de um advogado. Cadê aqui que eu vi? Rafael, muito bom, tem expertise jurídica. Maria Carolina Monteiro, o que ela é, tua tia, para falar isso? Não, tô brincando, pelo amor de Deus. Você sabe que você tá falando desse negócio do time, da equipe de trabalho? Uhum. Quando eu faço Moraleão The Web, eu sempre falo que, e aí eu vou dar o braço a torcer, eu sempre cito o Flamengo como exemplo, que eu falo, você pega o Flamengo, no último ano gastou 200 milhões de reais para contratar os melhores jogadores para ser campeão de tudo. Não foi campeão de tudo, mas foi de quase tudo, porque eles fizeram um bom planejamento e eles contrataram a melhor equipe que eles viram. E é mais ou menos o que a gente preza junto com o cliente. Ou seja, quem é a melhor equipe? É o Dr. Rafael com o fulaninho do Business Plan, com o ciclaninho da tradução, com o outro da carta de expert, e assim vai, para a gente criar e ter a chance de dar certo.
né? Ou aumentar as chances de dar certo ou diminuir as chances de dar errado. Não é garantia de sucesso, como não é garantia de que o Flamengo vai ser campeão de tudo, mas porra, os caras foram de quase tudo. Enfim. Com certeza. Mas é isso. Só uma pergunta aqui de uma pessoa, só para dar uma moral para ele aqui, ó, de Gaúchos, na Flórida. É possível renovar o E2 estando aqui nos Estados Unidos? O meu encerra em 2023. Sim, é possível. Acho que a gente respondeu uma dessas perguntas aí. O que você está renovando, só para fazer esse parênteses aí, porque não é sempre muito claro para as pessoas. O que você pode renovar nos Estados Unidos, principalmente em relação ao E2, é o status, não o visto. Então, o visto em si, ele só pode ser renovado, aliás, não só o E2, mas qualquer visto, só pode ser renovado nos consulados americanos, que devidamente são todos fora dos Estados Unidos, por ser consulado. Mas aqui nos Estados Unidos, o que a gente pode fazer é pedir a extensão do status do indivíduo, né, baseado na categoria que ele está. O interessante do E2, em particular, é que os vistos, eles são dados normalmente, né, ou na grande maioria dos casos, por um prazo de até 5 anos. Só que cada vez que ele entra nos Estados Unidos, o status ele só é dado por no máximo até 2 anos. Ou seja, a algum momento no final desses 2 anos, o indivíduo ou ele sai dos Estados Unidos e volta, né, sai por um dia e volta no dia seguinte, e ele ganha mais 2 anos de status, ou se ele não quer sair dos Estados Unidos, ou principalmente não pode sair dos Estados Unidos, ele tem que fazer o pedido de status aqui dentro dos Estados Unidos, como a gente falou aí, por o escritório lá do USCIS na Califórnia. Muito bom. Fabião falando, está virando rotina toda quarta-feira acompanhar a live da Morareua. Parabéns pela live. Pô, valeu, obrigado. Seguinte, gente, toda segunda, toda quarta, 8 horas da noite, a gente faz uma live diferente. A gente está trazendo o Dr. Rafael toda semana. Semana que vem, doutor, está convidado de novo. A gente só vê se é segunda ou quarta. Eu tenho mais convidados para trazer outros dias também. Gente, boa semana para vocês, bom final de semana, que todo mundo fique salvo aí. Doutor, obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado na próxima semana. Aí, como sempre. Valeu, gente. Abraço. Obrigado, tchau.